Girar o assunto agora, em decisão, essa aqui não menos polêmico, né? Porque olha só, em decisão liminar, a Justiça determinou a suspensão do recolhimento de livros escolares feito a pedido do governador paulista João Dória. Os detalhes a gente tem agora com a Paulinha. Fala, Paulinha, e aí? Bom, vamos relembrar um pouco para quem não ficou sabendo dessa história, ou enfim, já se esqueceu disso que aconteceu na semana passada, Edgar. O governador João Dória fez um post no Twitter dele em relação a uma apostila de ciência voltada para alunos da 8ª série, dizendo que ali existia apologia à ideologia de gênero, né? Ele diz assim, ó: fomos alertados de um erro inaceitável no material escolar dos alunos do 8º ano da rede estadual, solicitei ao secretário de Educação o imediato recolhimento do material e apuração dos responsáveis. Não concordamos e nem aceitamos apologia à ideologia de gênero. Ele se refere aí a uma definição que está ali dentro dessa apostila, que diz o seguinte: ninguém nasce homem nem mulher. Essa foi basicamente a frase que levantou essa fala e foi a motivação do Dória de pedir para que se recolhessem essas apostilas. Agora, a juíza Paula Fernanda de Souza considerou o pedido de liminar procedente, uma liminar que, na verdade, foi proposta por professores e pesquisadores das universidades públicas do estado de São Paulo. Eles formaram um coletivo e entraram aí com esse pedido de liminar. Então, agora, de acordo com a juíza, o que é que vai ter que acontecer, Edgar? Eles têm 48 horas para devolver essas apostilas, né? E não podem mais recolher. Então, se não recolheu, mantém. As que foram recolhidas têm que ser devolvidas para os alunos, né? E aí, na decisão da juíza, ela disse o seguinte, ó: não há dúvida que a retirada do material suprime conteúdo de apoio de todo o bimestre, de diversas áreas do conhecimento humano, aos alunos do 8º ano da rede pública, com concreto prejuízo ao aprendizado. Aí ela diz assim, ó: a lesão ao patrimônio público e ao erário estão suficientemente demonstradas. Eis que o caderno foi distribuído a todos os alunos da rede pública, cerca de 330 mil apostilas, com evidente custos aos cofres estaduais, após regular aprovação dos órgãos estatais e responsáveis. Então, o que basicamente esses professores alegaram quando entraram contra o governador João Dória, eles diziam que o governo estava violando a Constituição, a legislação educacional, a Base Nacional Comum Curricular e o próprio currículo paulista, porque decidiu recolher esse material e, na visão dos professores, essa decisão do governador foi movida única e exclusivamente por uma visão ideológica sobre o tema, a visão ideológica do governador sobre o tema. Então, a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo diz que ainda não foi notificada sobre essa decisão do Tribunal de Justiça e continua amparando essa questão do ninguém nasce homem nem mulher, considerando isso equivocado e que não apresenta fundamentação científica, dizendo que não há censura, porque muitos consideraram que ali havia censura, né, nesse ato de recolher esse material. Segue a polêmica. Segue a polêmica. Edgar. Vamos lá. Fefito quer falar, já sei. Adriles vai entrar na sequência. E aí, Fefito? Porque fica uma guerra aí no fim. Que ideologia aceitaríamos? É ideologia? Já discutimos isso aqui, né? É ideologia censurar, para usar o termo aí trazido pela Paulinha? Eu acho que, assim como eu já dei... É censura? É censura? Então, eu acho que é censura. Mas assim como eu já dei vários exemplos na semana passada do que é, de fato, a ideologia de gênero, de como ela pode ser opressora, eu acho que a gente se depara com mais um caso de ideologia de gênero, porque isso é diferente de discutir identidade de gênero ou questões de gênero, que, de novo, não se restringem a questões LGBTs. Questões de gênero envolvem mulheres, por exemplo. Identidade de gênero é algo amplamente discutido no mundo todo, é algo que não dá pra você dar 2 passos pra trás. A gente tá andando pra frente, gente, desculpa. Eu acho que o governador deu um grande exemplo de ideologia de gênero, de intolerância com a diferença, no final das contas. E eu já falei isso aqui na semana passada. A única coisa que eu tenho que acrescentar, além dos parabéns a esses professores que mostraram por A mais B que essa decisão não deveria ter sido tomada, é que gays, lésbicas, transexuais continuaram existindo, mulheres continuaram sofrendo feminicídio, continuaram ganhando menos do que homens. Essas questões continuaram existindo
não comparando todas, mas são questões de gênero todas, continuarão existindo enquanto elas não forem discutidas. As questões pertinentes às mulheres precisam continuar sendo discutidas. As questões pertinentes aos LGBTs precisam continuar sendo discutidas. Sabe por quê? Porque o número de evasão escolar de alunos LGBTs é enorme. Porque difícil é chegar ao terceiro ano quando você é achacado diariamente no colégio. Difícil é você concluir os seus estudos quando você diariamente está sofrendo bullying por ser quem é. Então, Dória, põe a mão na consciência. É uma página de um livro sobre centenas que basicamente está te ensinando a lidar com quem é diferente de você. Por mais que você rasgue, queime essa página, queime esse livro, as pessoas diversas continuarão existindo no colégio, no trabalho, no banco da praça, no ônibus. E elas precisam ser respeitadas. E o respeito a gente aprende desde cedo. Esse livro não está procurando fazer nada além disso. Tem uma questão ali, esse direcionamento baseado ali numa possível questão ideológica, partidária, Adriles, você acha que não tira, que não prejudica uma reflexão sobre o tema, uma conversa sobre o assunto? Você concorda em alguns dos pontos aqui mencionados pelo Fefito, Adriles? Concordo no principal. Eu acho que toda forma de censura é deletéria. Agora, não existe maneira de não incutir algum tipo de ideologia nesse assunto. Sabe por quê? Não existe ciência exata, ao contrário do que algumas pessoas dizem, em relação à natureza humana, e a sexualidade, a construção de gênero é uma. Primeiro, essa frase realmente é equivocada. As pessoas nascem biologicamente homens e mulheres. Mas isso suscita uma série de contradições e confusões ideológicas em relação à construção de gênero. A ideologia de gênero, por si só, ela estabelece esse tipo de confusão. Ela coloca ela pega a exceção pela regra, entendeu? A disforia de gênero afeta 0,1% das pessoas, e 3/4 dessas pessoas que na adolescência ou na infância sentem esse tipo de distorção em relação à própria imagem, voltam atrás, que confundem isso com a própria sexualidade, ou às vezes é uma regra de construção de família. Eu lembro de um caso de uma filha, de um filho de uma mãe que tinha morrido a filha primogênita dela, e o menino se identificou com aquilo, com a menina morta, e construiu uma imagem fictícia de uma menina e depois voltou atrás. Então essas questões são muito sérias. E existe essa velha questão entre o que é inato e o que é construído culturalmente, e o progressismo, um certo pseudo-progressismo, confunde essas duas coisas e às vezes é extremamente contraditório. Percebam, as feministas, por exemplo, acham que é uma construção cultural a questão que pode ser considerada biológica de uma mulher gostar de um macho alfa, grande, forte, mais ou menos assim, viril, e elas acham que isso pode ser confundido com opressão, mas acham, por outro lado, que o gênero é construído de maneira social. Não, primeiro o gênero é construído de uma maneira de percepção sexual biológica. A disforia de gênero é uma exceção que as pessoas transgêneros devem ser respeitadas a todo custo, com todo valor, mas essa questão do que é inato na natureza humana, tem um grande livro do Steve Pinker, que é Tábula Rasa. Ele praticamente esgota esse assunto e não chega a nenhuma conclusão. Isso é engraçado, porque não tem. O que é inato na natureza humana, e principalmente na condição sexual de construção de gênero, se confunde exatamente com aquilo que é construído culturalmente. As duas coisas são simbióticas. Mas, Adriles, Agora, presta atenção, só terminar. Eu concordo plenamente com o Fefito na seguinte causa. Qualquer tipo de censura é idiota. Ainda que o livro tenha uma frase equivocada, e vários livros têm frases equivocadas. Eu, por exemplo, eu li o livro de filosofia da Marilena Chauí no ensino médio, eu percebi, tem um trem errado aqui. Era um viés marxista de cima e embaixo. Sim. Mas isso deve ser aglutinado a uma esfera de dialética, de diálogo, de percepções diferentes de mundo. Sim. Por isso, quando eu fui na PUC, também só li textos marxistas de identidade de gênero, etc. Eu comecei a contestar e buscar outros livros liberais. Sim. A decisão do governador é equivocadíssima no sentido de censurar um tipo de percepção subjetiva da realidade. O que deve ser ensinado aos alunos é que esse tipo de percepção subjetiva da realidade não é concreta, absoluta e total. Em questões de identidade sexual, de sexualidade, construção de gênero,
são extremamente subjetivas de acordo da maneira como você percebe o mundo. Então, Adriles, mas é exatamente isso. Não é relevante saber se isso é inato ou se é socialmente construído. O que é relevante é saber que as pessoas LGBTs vão continuar existindo. E as mulheres vão continuar tendo problemas se essas questões de gênero não forem discutidas. Não adianta dar 2 passos para trás. Agora sim, se é inato ou se é socialmente construído, nesse ponto da sociedade em que a gente tem pessoas transexuais morrendo com expectativa de vida de 35 anos, ou adolescentes deixando o colégio por serem quem são, isso é irrelevante. Essas pessoas vão continuar existindo e ninguém vai apagar a existência delas. E elas, como cidadão, têm direito a ter os mesmos direitos. É isso. É isso aí. Bom, mas só completar. Rapidinho, Adriles. Eu sou a favor da visibilidade de toda a discussão, por isso não deve se censurar nada. O que é perigoso é você, no afã de ajudar alguém, é você acabar atrapalhando. Eu acabei de dizer de um caso aqui, de um menino que quase que fez transição de sexo por uma percepção psicológica falha. Eu lembro que havia uma época... Rapidinho, Adriles. Que houve esse boom da questão transgênero, discussão da questão transgênero, que todas as mídias, todos os canais falavam disso de maneira como se fosse uma coisa a ser buscada, entendeu? Então é muito perigoso você confundir. Sempre lembrando que transição de gênero só pode ser feita a partir dos 21 anos por lei. É porque a minha tela apagou aqui. É muito perigoso você confundir um incentivo à discussão. Por exemplo, pensa bem, um menino que tem essa disfunção psíquica em relação à projeção da mãe, que queria que ele fosse menina, ser confundido exatamente o SUS até da cirurgia de transição de sexo de graça, e ser levado e incentivado. Falei, não, se você tem disforia de gênero, você vai fazer uma operação. Então essas questões têm que ter vistas com muito cuidado. Teve um ano, a Globo e todos os canais fizeram uma grande coisa muito irresponsável. E no afã de ajudar, eu acho que acabam turvando a discussão. Você tem que discutir, não fazer uma apologia, entendeu? Adriles, eu acho que você está equivocado em alguns conceitos. Só vou te dar 2 coisinhas para você pensar depois. Ué, gente, a transição, vai, segundo. A transição de gênero só pode acontecer depois de 21 anos nesse país. Nem todo mundo que decide fazer transição de gênero precisa se operar. Eu acho que esse é um material para você pensar. A gente volta a esse assunto, porque a gente sempre volta a esse assunto numa hora depois. A gente precisa girar, desculpa.